Por 2 vezes Miguel encarou Satanás, travando as batalhas mais épicas de toda a história do universo. De um lado, Arcanjo Miguel, o anjo do mais alto escalão dos céus, contra aquele que foi criado justamente para ser o anjo mais perfeito em beleza e sabedoria, Lúcifer, que se transformou em Satanás, aquele que se opõe. E essas duas forças já bateram de frente por 2 vezes em toda a história da criação. Uma dessas lutas, inclusive, aconteceu por causa do profeta Moisés. Mas qual a razão dessas lutas terem acontecido? Quem foi o grande vencedor delas? E como isso afetou toda a humanidade? Essa é uma batalha que nos ensina muito sobre anjos, Deus, sobre nós mesmos e o que está acontecendo atualmente em nosso planeta. E se esse vídeo edificar realmente na sua vida, lá no final você deixa um like. E se você quiser destravar o medo de pregar na igreja, mesmo tendo pouco conhecimento da Bíblia, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. A primeira luta entre Miguel e Satanás é sem dúvidas a mais famosa. A guerra irrompe no céu, com o arcanjo e seus anjos de um lado e o dragão e seus aliados do outro. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, versículo 10. O início dessa primeira batalha é marcada pela grande rebelião, quando Lúcifer, dito como o mais perfeito dos querubins, a mais alta classe de anjos, aquele que foi criado como a mais alta criatura, sendo o ser que teve os privilégios mais significativos já concedidos a um ser, externou o seu desejo de ser semelhante ao Altíssimo e persuadiu 1/3 do céu a segui-lo. Enfrentou aqueles que escolheram ficar ao lado de Deus, liderados pelo arcanjo Miguel, cujo nome literalmente significa quem é como Deus, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12, versículo 11 ao 12. Apesar de ter milhares de anos, o que é muito tempo para nós, Satanás sabe que seu tempo é curto até que a armada de Deus venha até ele e o condene ao lago de fogo e enxofre. Por isso, sem tempo a perder, busca incessantemente tirar os humanos do caminho do Senhor por meio da blasfêmia. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. Apesar do pânico que dá termos um inimigo tão poderoso, os crentes têm um advogado divino chamado Jesus Cristo, o bom pastor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João capítulo 2, versículo 1. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 11 e 14. Palavras do próprio Jesus. E João também nos oferece uma estratégia usada ao longo das gerações para superar os ataques de Satanás. Para começar, precisamos de uma cobertura, nada mais, nada menos do que o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados. Sem o sangue de Jesus, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. Em seguida, a confissão, a palavra de Deus, uma defesa muito bem sucedida de Cristo contra as tentações do diabo devido ao uso da palavra de Deus. Por último, e não menos importante, amar a Jesus mais do que a própria vida. Desse jeito você jamais terá que temer Satanás e seus demônios. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 11.
A segunda luta dessas duas criações superpoderosas de Deus é muito menos conhecida dos crentes. Isso porque você não vai achá-la em nenhum lugar da Bíblia. Na verdade, esse segundo confronto só é visto no livro de Judas, que descreve a luta de Miguel e Lúcifer pelo corpo de Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Judas, versículo 9. Satanás provavelmente queria os restos mortais de Moisés, visando que os israelitas se voltassem a uma adoração idolátrica dos ossos do profeta. Indo contra os mandamentos do Senhor, já Miguel estava ali representando a vontade divina. A sua missão era fazer com que os restos mortais de Moisés fossem mantidos em segredo em um local secreto que ninguém pudesse descobrir. Moisés é um dos maiores exemplos para os israelitas, guiando seu povo até a própria fronteira de Canaã e tendo um vislumbre do lugar. Porém, não lhe foi permitido entrar nela. No fim, o profeta subiu o Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo de Pisga e entregou o seu espírito, morrendo de acordo com a palavra do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, versículo 6. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus pessoalmente sepultou e o Senhor então ocultou o túmulo. Justamente para evitar esse problema da idolatria aos seus ossos, por isso Miguel é quem foi enviado para confrontar Lúcifer. Era preciso alguém tão forte quanto ele para conseguir preservar os restos mortais de Moisés num local seguro. Contudo, um dos principais pontos desse confronto é observar que mesmo Miguel sendo o arcanjo, o chefe dos anjos, ele não ousou falar com reprovação aquele que governa no reino dos demônios, deixando toda repreensão a Deus. Miguel recusou-se a julgar aquele à sua frente, mesmo sabendo que quem esse empregava o mal aos filhos de Deus e mesmo sabendo que Satanás queria substituir o Altíssimo. Reconhecendo que seu trabalho era apenas proteger o corpo do profeta, nada mais, como sempre mostrando uma imensa lealdade e confiança em seu Criador, mesmo sendo extremamente poderoso e possuindo o livre-arbítrio. Esta é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos, inclusive cristãos, ainda não aprenderam a se curvar mesmo diante de Deus. O que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que Ele faça? Não me interprete mal. Todos nós lutamos com dúvidas. Mesmo assim, além de Criador, Ele é o nosso Redentor, é quem cuida de nós, exaltado como santo, justo e correto. Aquele que não comete erros, aquele que é mais do que digno de nossa confiança e de nos curvamos. E quando o fim dos tempos chegar, seremos recompensados por essa submissão e por seguirmos seus passos. Na Bíblia Sagrada, Miguel aparece como aquele que combate o mal e livra as pessoas das armadilhas do diabo. Seu nome significa aquele que é semelhante a Deus. Considerado o chefe dos arcanjos, foi quem expulsou os anjos maus do céu e o representante na luta do Apocalipse, comprovando a vitória do bem. É invocado contra os perigos, as forças do mal e os inimigos em qualquer situação. É possível entender algumas das principais funções do arcanjo Miguel com base nos textos bíblicos em que ele é mencionado. O arcanjo Miguel é um líder entre os santos anjos de Deus. Portanto, pode ser concluído que o arcanjo Miguel é um anjo valente e guerreiro. No tempo do Antigo Testamento, o arcanjo Miguel desempenhou o papel de guardião dos israelitas designado por Deus. No Novo Testamento, a função de Miguel como anjo protetor à frente das hostes angelicais continuou, mas agora essa função protetora foi estendida a toda a Igreja do Senhor na terra. Nesse sentido, o arcanjo Miguel faz batalha contra Satanás e seu exército maligno que tenta fazer oposição à obra de Deus. O arcanjo Miguel esteve envolvido na ocasião da morte e sepultamento de Moisés, muito provavelmente numa função extraordinária. Miguel também estará envolvido nos eventos da consumação do século. Embora o apóstolo Paulo não mencione seu nome, provavelmente seja sua voz que é citada em Tessalonicenses. Além disso, a forma com que o texto grego é construído parece indicar que também será o arcanjo quem tocará a trombeta de Deus. Miguel é o único arcanjo mencionado nominalmente na Bíblia. Além disso, nunca a palavra arcanjo é empregada no plural. Portanto, é possível que Miguel seja o único arcanjo, mas por outro lado, também é possível que ele seja um dos arcanjos, talvez o principal entre eles. Em Daniel diz que Miguel é um dos principais príncipes. Essa expressão pode fornecer algum apoio para a possibilidade de haver mais arcanjos.
Também quando Paulo utiliza a palavra arcanjo, ele não emprega o artigo definido. A ausência do artigo definido pode favorecer a tradução um arcanjo. Algumas tradições judaicas também sugerem que existem outros arcanjos além de Miguel, mas considerando tudo isso, a melhor opção é admitir que a Bíblia não esclarece essa questão de forma conclusiva. Seja como for, ainda que existam outros arcanjos, sem dúvida Miguel parece ser o mais proeminente. Se esse vídeo edificou, peço para que deixe um like e diga qual sua cidade para que possamos orar por você e pelo seu povo. Um abraço e que a paz de Deus esteja com você.